Bem-vindos à nossa 10ª e última aula do nosso curso gratuito chamado do Zero à Confecção. Nessa aula eu fui até uma das nossas indústrias parceiras, que são um dos grandes fabricantes de tecido ali do Brás, o maior polo têxtil de São Paulo. Tiramos o dia para fazer essa gravação, mas aconteceram algumas intercorrências. A primeira foi que a anfitriã, que é a dona da indústria, ela teve uma emergência jurídica e não pôde nos receber, e por isso eu tive que acabar fazendo o tour sozinha. E além disso, o microfone ficou sem funcionar. Então, eu vou fazer aqui um react do vídeo que eu gravei, aproveitando algumas partes e fazendo comentários para vocês entenderem. Então, vamos lá. Quando você chega na JMA, ali é um showroom que tem disponível para você um monte de peças que eles já produziram, que eles já têm modelagem e que você pode reproduzir para sua marca, alterando alguns detalhes ou não alterando nada. Todas essas peças são produzidas com tecidos que são da produção deles. Então, na JMA você consegue comprar o tecido, a modelagem e a piloto. Então, teve uma parte aí que eu mostrei para vocês o ateliê, tava o estilista fazendo modelagem na hora, então eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês ver se vocês conseguem entender a dinâmica de uma indústria da moda e como que funciona. Mas vocês também sempre podem visitar esse showroom, fica lá no Brás. O atendimento é maravilhoso e personalizado. E eles também dão uma certa assessoria na sua produção de coleção, porque eles vão poder te indicar os melhores tecidos, te dar a amostra de tecido, te mostrar como fica no corpo, enfim. Então, é bem legal e vamos lá. Aqui tem um outro tecido muito comum para a moda masculina, que é o Suedine Premium. Olha como fica no corpo. Esse aqui, ó, tá vendo? Aqui eles fizeram um preview 2026, que vai com amarelo manteiga, que vai ser a cor do ano. E aqui nessa área são todas camisas oversize, só que cada uma delas feitas com tecidos diferentes. Então, foi o que eu falei aí no vídeo. Pra todo mundo que fica me perguntando se tem moda masculina, se tem streetwear, se dá pra fazer marca só de camisetas, dá. E todos esses tecidos vocês conseguem usar. Então aqui eu mostrei alguns pra vocês, olha só. Aqui é um pouco mais leve, tá vendo? Para quem gosta de texturizado, aqui o tricô Bali, olha só. E aqui no showroom vocês conseguem ver todas as especificações técnicas de todos os tecidos, de todas as variedades. Eles vêm com essa etiquetinha aqui, por exemplo, esse aqui tem a gramatura 200, já mostra para você a composição, 50% algodão, 50% poliéster, o rendimento do quilo, então você já sai aqui com as informações completas para criar sua coleção. Texturizado também a gente tem malha Roma. Malhão Street, também já tive parceiros que trabalham com esse tecido, muito sucesso, não dá problema, já é uma gramatura mais pesada, 245, largura de 1,20 m, também 50% algodão, 50% poliéster. Para quem está procurando uma opção mais quentinha, esse aqui parece um toque de moletom, mas é um suedine, com gramatura 215 também, 50% algodão, 50% poliéster. Nossa, olha que lindo, esse aqui é um crochê soft, gramatura 260, bem pesado, olha o caimento dessa peça. Esse crochê Bali foi uma das peças que mais chamou minha atenção lá, com certeza se eu estivesse construindo uma coleção resort ou uma coleção masculina, eu o usaria porque... Sabe quando você sente que o tecido é sofisticado só de pegar nele? Eu gostei muito desse tecido, mas todos esses que estão na arara são variações de tecidos que você pode utilizar na sua coleção de acordo com o que for mais estratégico para cada momento. Elas utilizaram praticamente uma única modelagem e só diversificaram o tecido. Todas com recorte oversize, tá vendo que o ombro ele vem até aqui embaixo. Nossa, eu amei, eu acho que se eu estivesse criando uma coleção masculina, eu ia escolher esse tecido aqui, que é o crochê ecológico. Cotton peruano, vocês também enchem o meu direct perguntando se na lista de fornecedores tem esse tipo de tecido e fornecedores que trabalhem com ele aqui em mãos. Malhão Street em duas cores, duas versões diferentes, olha as possibilidades, pode estampar depois. Ó, e quando você chega aqui no showroom, a etiqueta da peça já fica assim, ó. Composição, largura, rendimento, essa é informação muito importante para você fazer o cálculo do consumo. Mínimo de 2 peças, mínimo de 2 quilos, que é super pouco, tá? Para você produzir sua piloto, você vai ver que isso aqui é mais do que o suficiente. E aqui no manequim a gente tem o Polystrip, que também é conhecido como viscolinho, e ele tem essas padronagens diferenciadas das listras, ó, vocês podem ver algumas opções. Também vai vir fortíssimo para o verão 2026, e aqui vocês encontram a variedade de padronagem e de cores. Ó, para quem me pergunta muito de fitness, se tem, aonde encontrar, como encontrar uma poliamida zero transparência, gramatura alta, aqui
Eu vou mostrar 3 opções de poliamida para vocês com 3 gramaturas diferentes, sendo a última delas o que eles chamam de poliamida blackout, que ela é zero transparência, ela serve para fazer calça montaria e realmente eu já trabalhei com ela. Na verdade, ficou até muito grosso o tecido, perfeita para movimentos de alta intensidade e tudo mais. Olha esse macaquinho, a modelagem deles também está disponível para vocês reproduzirem, caso vocês queiram. Olha que lindo. E aí peguei em mãos os 3 tipos de gramatura das poliamidas que eles trabalham aqui: 170, 240 e a blackout, que é zero transparência. Então depende muito da proposta. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas olha a diferença da peça azul, ela é muito mais grossa, muito mais pesada. É o que eu vou explicar aí no vídeo. Quanto mais grossa, ele tem um maior atributo de maior qualidade, porém, quanto maior a gramatura, menor o rendimento. Então, é algo que você tem que calcular com bastante cuidado na sua produção, porque você pode até fazer tudo no blackout, mas não necessariamente vai dar o melhor caimento, dependendo da peça. É até melhor um caimento mais leve, mais fluido, mas depende muito da proposta do que você está fazendo. Peça, tá vendo? Esse aqui é um vestidinho mais leve, mas também muito flexível, com a gramatura 170, olha como ficou lindo. As peças mais leves, elas rendem mais. Essa daqui rende 3,57 o quilo. Já essa aqui, ó, gramatura 240, ela rende 2,53. Isso significa que você vai conseguir cortar menos peças quanto maior for a gramatura. Então, depende muito da sua proposta de coleção e sua proposta de peça. E essa blackout, que é bem mais grossa, ela rende 2 metros o quilo. Então, depende muito da sua proposta de coleção. E aqui vou mostrar um tecido que eu já procurei bastante. Não é um tecido que está disponível no estoque deles, porque esse aqui foi um tecido programado por algum cliente deles. Então, aqui na JMEI, vocês conseguem também produzir o seu tecido de forma exclusiva, dependendo da quantidade que você vai comprar. Então, olha que lindo, é uma poliamida canelada. Ó. Então, você pode deixar o seu tecido ultra específico. Vocês conseguem ver? Olha a qualidade. Gente, aqui eu fiz questão de mostrar esse tecido porque eu não sei se alguém aqui já tentou produzir fitness para competir com peças da Shein, mas não existe aquelas peças que é como se fosse uma poliamida de ribana, que é exatamente essa aqui tá na tela para vocês. Não existe no Brasil, assim, é muito difícil encontrar. Eu, pelo menos, nunca encontrei. Então, eu descobri que a JMEI faz de forma personalizada, mas depende muito da quantidade mínima de tecido que você vai produzir. Então, essa peça não está disponível no estoque, mas se você quiser vir a desenvolver um tecido exclusivo, eles também fazem. Ó, aqui eles têm um monstruário para vocês verem. Vamos começar com a malha Milano. Ela tem 230 de gramatura e rende 2,42 o metro. Olha só essa textura. Chique está com 200,8 metros. Ó, aqui a gente entrou no ateliê de modelagem e vocês veem que eles têm 3 máquinas principais. Inclusive, quando vocês forem criar uma oficina ou uma pequena fábrica ou até uma grande fábrica, as 3 máquinas que vocês vão precisar para desenvolver qualquer modelo, começando dos modelos básicos, são uma galoneira, uma overlock e uma reta, que é exatamente o que está vendo aqui. E vocês veem que as máquinas são organizadas como se fosse uma linha de produção mesmo. Então, uma peça vai dar acabamento, a outra peça vai fazer só costura reta. Eu quis mostrar justamente para vocês terem um visual de como fica. Não existe, geralmente numa produção industrial, não tem uma pessoa que vai fazer a peça inteira, porque isso deixaria tudo muito demorado. Geralmente, uma costureira que faz uma parte, outra costureira que faz outra parte, outra que faz o acabamento. Então, por isso que as máquinas ficam separadas assim. Uma overlock, uma reta, ali um manequim para auxiliar na modelagem, um ferro de passar industrial. Posso me aproximar aqui, Ale, do que você está fazendo? Olha só, aqui eles produzem a ficha técnica, que não é a ficha técnica do produto, mas é uma ficha técnica de como você vai usar o tecido. É como armazenar ele. Como armazenar. Isso, para armazenar. Porque essa foi uma das partes que a gente perdeu, mas aqui ele estava mostrando que a ficha técnica que eles entregam é uma ficha técnica de como armazenar e usar o tecido. Então, ele te dá ali as instruções de lavagem e também as instruções de armazenagem no seu estoque, caso você venha a estocar esses rolos de tecido dentro da sua confecção.
ou da sua fábrica. E aqui o Ale tá fazendo uma modelagem, vocês veem que é tudo manual. Antes de passar para o sistema, realmente ele precisa ser feito no papel para que seja feito em tamanho real. E você vê que o manequim está ali do lado, justamente para ele tirar as medidas do manequim e conseguir desenvolver o produto no papel. Depois esse papel vai para o sistema. Ó, tá vendo? Então, o modelista ele sempre fica com uma fita métrica, uma régua e esse papel pardo. Olha que linda a camisa que ele estava desenvolvendo na hora. Estava perguntando se tinha entretela e tinha. Esses são alguns detalhes, alguns aviamentos. Depois tem a aplicação de botão. Então, são muitas especificidades e aí ele estava mostrando, ó. 2 vezes frente, tamanho M. Ali, acho que ali, se não me engano, estava escrito corrigido. E aqui eu mostrei para vocês como armazenar as modelagens, porque quando você vai tendo muitas, tá vendo? Esse é o acervo de modelagens. É muito interessante que eles colocaram tudo em cabides. É uma maneira muito interessante, porque quando você começa a ter muitas modelagens, esses papéis vão gerando um acúmulo. Se você deixar ele empilhado um em cima do outro, além de você ter muita dificuldade de encontrar quando você precisar, é muito fácil de perder. Então, essa maneira aqui, como se fosse uma arara, todas no saquinho plástico, com uma ficha técnica na frente, mostrando o que é cada produto ali, cada modelagem, como fica o produto no final, fica muito mais fácil. Então, aqui eu estava falando que é uma maneira de armazenagem muito interessante para suas modelagens, para você replicar no seu ateliê. Ó, eu peguei aí em mãos para vocês verem. Então, a modelagem fica junto com a ficha técnica e uma foto do produto. Assim, é a maneira mais fácil de você armazenar e encontrar as modelagens sempre que você precisar. E aí, olha o tamanho do estoque da JMEI, ali eles estavam fazendo entrega, então, ali atrás vocês vão ver que tem um setor de pesagem, quando o cliente compra, eles precisam pesar para fazer o romaneio do preço que o cliente vai pagar, exatamente o peso do tecido, porque os tecidos são comprados por quilo, então tem uma balança ali bem grande, e ali eles estavam fazendo entrega, esses rolos todos que estão separados, eles estão saindo para entrega. Então, olha o tamanho. E aquilo era só uma parte, aí eu tô do outro lado. O estoque deles é muito grande, gente. Aqui, e aí, eles são separados por categoria. Ali eram só as ribanas, aqui outros tipos de malhas. Olha. Olha o tamanho, deve ter uns 4 metros esse. Aí eu tava falando que esse moletom aqui que eu estou usando no vídeo, inclusive, é deles. Então, aqui tem um caminhão descarregando, eles têm recebimento todos os dias. Vocês viram o tamanho da JMEI, então eles se preocupam muito com a disponibilidade do estoque para vocês. Então, toda vez que eu venho aqui tem caminhão descarregando e agora tá acontecendo em tempo real. Essa loucura aqui o tempo todo. Oi, alunos, aparecendo aqui no meio do vídeo para falar para vocês que durante a gravação o microfone ficou sem bateria. Provavelmente a gente teve que cortar algumas partes importantes. Gostaria de ter mostrado um pouco mais nessa aula, mas no dia a nossa anfitriã, que é a dona ali da indústria, teve uma emergência jurídica que ela precisou sair. Então, ela não conseguiu mostrar todas as etapas pra gente. Muita gente tinha me pedido também para mostrar sobre a parte de cálculo de custos. E existe um processo totalmente estruturado, que é o PCP, mas é uma área confidencial, eu não sabia disso, então eles não puderam mostrar, porque tem informações ali dos grandes clientes deles, e enfim, é um lugar que fica com as informações de cada cliente na parede, então eu não tive acesso para entrar lá. De qualquer forma, eu não queria deixar de entregar para vocês a aula 10. Ainda vou trazer esse conteúdo no canal de como fazer o cálculo de custo. Minha peça piloto, algumas novidades, né? A minha peça piloto ficou pronta, eu estou indo retirá-la hoje, depois que eu terminar de gravar esse vídeo, e eu vou tentar fazer a minha modelista mostrar para vocês como ela faz o cálculo de consumo e o cálculo de produção. Eu queria que um profissional mostrasse como acontece isso dentro da indústria. De qualquer forma, nós chegamos ao fim do nosso curso gratuito, que era um curso introdutório realmente. Continue acompanhando o canal, eu não vou deixar de trazer conteúdo, não vou deixar de falar sobre o cálculo de produção, mesmo que a minha modelista não consiga gravar. Estão aparecendo muitas parcerias interessantes para mim nesse caminho. A gente fez vários contatos com indústrias grandes, num porte muito maior do que a gente estava acostumado a trabalhar, inclusive, que estão abrindo as portas para que a gente
ajude-os a entrar no mercado digital. Como eu falo sempre para vocês, a confecção é um nicho que veio do offline, mas ela está se digitalizando, vai ser um processo. Só que as indústrias estão vindo atrás de mim e eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar tudo para vocês. Então, muito obrigada por me acompanharem até aqui. A gente encerra esse ciclo que foi muito maravilhoso. Continuem acompanhando o canal, vou continuar trazendo conteúdo de valor. Lá no grupo, eu acredito que vocês tenham conseguido tirar bastante dúvidas, se conectar entre si, fazer bastante networking. Eu vou fechar o grupo também e a gente se vê nos eventos ao vivo, nos próximos vídeos, na minha mentoria, para quem se interessar. E é isso, muito obrigado. Como eu sempre digo, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos seus comentários. E se você gostou dessa aula e quiser que eu continue trazendo conteúdos assim, não esquece de deixar o seu like. Muito obrigada